Meus amigos, a situação é a seguinte: o Rodrigo Maia, o Nhonho Maia, o futuro ex-presidente da Câmara dos Deputados, ele deu uma declaração a respeito do ministro da Saúde, o Pazuello, e ele classificou o trabalho do ministro à frente do Ministério da Saúde como um desastre. Saca só um pequeno trecho da declaração do Nhonho Maia. Acho que o ministro da Saúde é um desastre. Vai ser um desastre para o país primeiro e para o governo. Acho que a sociedade já começou a entender, e a área médica principalmente, afirmou Maia. No momento de uma pandemia, o Ministério da Saúde do jeito que está, quem vai pagar a conta primeiro é a sociedade. É mais importante do que o governo pagar a conta, complementou. Quer dizer, a gente pode observar diversos pontos aí dessa declaração do Maia. Primeiro, que eu considero o mais grave, ele tá basicamente dizendo que qualquer coisa de ruim que acontecer daqui pra frente com a população, é só você colocar a culpa no governo Bolsonaro que tá tudo bem. Vamos supor que a Câmara dos Deputados tenha que aprovar algum projeto que seja ruim para a população. É só de chegar a público, não, mas é porque o Pazuello, ele atrasou ali o programa de vacinação, não teve um programa de vacinação claro. Então é o álibi perfeito para esses canalhas, para eles colocarem a culpa toda em cima do governo Bolsonaro. Outra coisa que a gente pode reparar também é que ele simplesmente não diz nada com nada. Sabe quando você tá com raiva de alguém, quando você tá desesperado e você só quer xingar o seu inimigo, o seu adversário, numa esperança de você conseguir diminuí-lo? Acho que o ministro da Saúde é um desastre. Vai ser um desastre para o país. A sociedade já começou a entender. O Ministério da Saúde do jeito que está, quem vai pagar... Quer dizer, ele não diz o que tá de ruim. Ele fala, não, tá muito ruim. O governo é um desastre, o ministro da Saúde é um desastre. Mas calma aí. Elenque aí quais são os seus pontos, por que é um desastre, o que tem de errado. Mas a gente sabe que não é um debate que ele tá querendo. Ele tá querendo ficar em voga ali porque ele tá desesperado, porque sabe que não vai mais ser presidente da Câmara dos Deputados. Um outro ponto que a gente pode acrescentar também é, de novo, essa interferência de um dos poderes em cima do executivo, no caso agora do legislativo com o executivo. Imagina só se o presidente Bolsonaro, ou até mesmo o Pazuello, o ministro da Saúde, ele vem a público para falar da incompetência do presidente da Câmara dos Deputados. O que você acha que estaria estampado no jornal O Globo no dia seguinte? Bolsonaro não respeita a independência dos três poderes, um projeto de ditadura está se instaurando aqui no Brasil, meu Deus do céu, e o líder dele é Bolsonaro, Bolsonaro, ditador. Eu não tenho dúvida de que seria nesse teor as manchetes que apareceriam na mídia no dia seguinte, talvez até no mesmo dia. Ia ter uma capa aí da revista Isto É, da revista Exame do Bolsonaro com bigodinho de Hitler, dessas coisas que eles já estão habituados a fazer. Então, realmente, essa interferência do legislativo constante em cima do executivo, o STF, ele simplesmente finge que não vê, a grande mídia simplesmente finge que não tem problema nenhum. Quando a gente fala que a gente tem que criticar os políticos, criticar o governo, parece que essa máxima só funciona para o presidente Bolsonaro, para o poder executivo. Se o executivo começa a criticar o legislativo, falar da incompetência dele, das medidas provisórias que eles deixaram caducar, por exemplo, não. Aí é interferência dos três poderes. O único poder, a única pessoa que respeita a hierarquia e a independência dos três poderes é o executivo, é o presidente Jair Messias Bolsonaro, ninguém mais. Tanto o STF no judiciário, quanto o Rodrigo Maia no legislativo, nenhum deles se compete apenas às suas próprias competências. Eles estão sempre atropelando as do executivo e a grande mídia simplesmente finge que isso não tá acontecendo, já que tá batendo no Bolsonaro, então tá tudo bem. E falando em incompetência do senhor Nhonho Maia, que graças a Deus não será mais presidente da Câmara dos Deputados, mas isso não significa que os nossos problemas tenham acabado, enfim... O Rodrigo Maia, por exemplo, ele deixou caducar a medida provisória que daria um 13º de Bolsa Família, um projeto aí do presidente Bolsonaro. Ele deixou caducar também a MP do imposto sindical, aquele que deixava de ser obrigatório você pagar um imposto sindical. Ele também deixou caducar o que chamaram aí da MP da carteira estudantil gratuita, que é basicamente onde a União Nacional dos Estudantes, ela tinha um monopólio da emissão das carteirinhas de estudantes para os universitários. Então você tinha que pagar uma taxa à Uni, não era a União, ao governo. Esse dinheiro não ia para os cofres da União para ser revestido em serviços para a sociedade, esse dinheiro ia para a Uni.
E dessa forma a Uni conseguia montar a sua militância para poder apoiar os seus partidos esquerdistas. Então o Bolsonaro assinou uma MP dizendo que agora essa carteirinha não é só de graça, como é digital. Quer dizer, melhorou completamente o serviço, revolucionou o serviço, por assim dizer. Mas o Rodrigo Maia simplesmente fingiu que não estava vendo nada, deixou caducar, nem colocou em discussão. E eu devo lembrar aqui a vocês que o Rodrigo Maia também foi o responsável lá na época que ele substituiu o Eduardo Cunha, quando o Eduardo Cunha foi preso. Ele deixou de instaurar uma CPI, se eu não me engano, que iria investigar a Uni a respeito de crimes, a respeito do que eles estavam fazendo com esse dinheiro que eles recebiam dessas carteirinhas estudantis. E uma outra muito importante também que não dá pra deixar de mencionar, por algum motivo, grandes empresas do Brasil, elas são obrigadas a publicar os seus balanços em jornais. Basicamente ele tá lá, a vida financeira toda das empresas, eles são obrigados pela lei a postar esses balanços em jornais. Só que eles têm que fazer isso pagando aos jornais. Então o Bolsonaro foi lá, digitou uma MP dizendo que isso não era mais obrigatório. Dois coelhos com uma cajadada só. Ele tira essa burocratização desnecessária para com as empresas e também seca aí essa mamata que a grande mídia recebe, principalmente essa folha impressa, onde eles recebem dinheiro para fazer um serviço que não serve para ninguém. É um negócio completamente ridículo, e através desse dinheiro, que é uma imposição colocada pelo Estado, eles conseguem fazer toda a militância dele contra as pessoas que eles não gostam, como por exemplo o presidente Bolsonaro. O Rodrigo Maia deixou essa MP caducar, entre diversas outras. Então, essa é a incompetência do Rodrigo Maia, que vem a público, por exemplo, lá na Globo News, ele adora falar lá com a tal da Andréa Sadi, pra falar que o governo não está apresentando propostas e que não sei mais o quê. Quem é que governa? É o executivo ou o legislativo? O executivo, ele recebeu os votos, foi eleito com uma proposta, então essas propostas têm que ser colocadas para frente. Mas o legislativo chega, não, decidi que isso aqui não é importante, eu vou governar do meu jeito, eu só vou aceitar aquilo que eu acho pertinente. Quer dizer, é um negócio completamente ridículo. Essa é a incompetência do Rodrigo Maia. E meus amigos, tem um filósofo importante que ele diz que quando você está muito desesperado, você tende a projetar o seu desespero naquele a qual é o motivo do seu desespero. Então vamos supor que você esteja em uma competição e o seu inimigo está, sei lá, tá te dando uma lavada, tá fazendo você passar vergonha, então você de alguma maneira projeta esse seu desespero no seu adversário. É isso que o Rodrigo Maia tá fazendo agora. Ele vem a público dizer que o Pazuello tá desesperado, de que o governo tá desesperado, de que o governo tá pensando nas eleições de 2022, mas na verdade é totalmente o contrário. É ele que tá desesperado. E por que ele tá desesperado? Eu vou dizer aqui pra vocês que talvez seja uma coisa que vocês não tenham sacado ainda. O Rodrigo Maia, ele é amigo de toda essa gente suja que existe pelo Congresso Nacional. Ele com certeza tem muitos contatos com galera da Odebrecht, não sei mais quem, até por causa do próprio pai dele, que já é político velho, já é cheio dos contatinhos. Todo mundo sabe que o apelido do Rodrigo Maia na lista da Odebrecht é Botafogo, então ir pro Rodrigo Maia ele continuar com foro privilegiado, ele precisa continuar em voga, ele precisa continuar na mídia, ele precisa continuar aparecendo. Se ele não for mais o presidente da Câmara dos Deputados, ele vai deixar de ter todos esses holofotes. E pode ser que ele corra o risco de não ser mais eleito, porque as pessoas não vão lembrar dele. Que apesar de você achar que o Rodrigo Maia não ganha mais eleição nenhuma, qualquer 30, 40, 50 mil votos é o suficiente para eleger o cara. E o pai dele, o César Maia, tem público, por menor que seja em escala nacional, para você eleger um deputado federal, um deputado estadual, você tem isso. Então ele precisa continuar em evidência para conseguir garantir o foro privilegiado, para garantir que a Polícia Federal nunca bata na casa dele. E dessa forma ele sempre vai ser julgado, caso venha a aparecer alguma coisa contra ele, ele vai ser julgado pelos seus amiguinhos do STF, obviamente. Então todos esses ataques que foram feitos e espalhados em grande massa aí pela grande mídia, a grande mídia faz isso porque tá atacando o governo Bolsonaro, não necessariamente eles concordam com o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia faz isso porque ele quer continuar em evidência, ele quer continuar nos holofotes. Ele sabe que perdeu essa batalha, mas ele não tem intenção nenhuma de perder a guerra. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a vocês que viram o vídeo até aqui, até o final. Vou pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo com seus amigos, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.